Olá, pessoal. Retomando o nosso assunto sobre leis de Newton, né? Nós vamos aqui tratar agora de uma situação mais prática. Nos encontros anteriores, né, nós vimos as leis do movimento, né? Conversamos um pouco sobre o próprio Newton, sobre esse personagem, né? Sobre esse cientista que muito contribuiu para toda a física e para outras áreas do conhecimento, né? E falamos sobre as leis do movimento, falamos da primeira lei, e nós mencionamos a condição de equilíbrio da primeira lei, né? Mencionamos a segunda lei, né? Uma das equações mais conhecidas da física, de que força resultante é o produto da massa pela aceleração, e falamos de algumas implicações, como, por exemplo, a diferença entre massa e peso, né? E falamos da terceira lei, onde a gente fala de ação e reação, e vimos uma animação aí. Então, se você não lembra exatamente dessas aulas, eu recomendo que você veja novamente, tá? Para poder compreender o que nós vamos ver agora. Então, veja. Para nós entendermos na prática, lei de Newton, eu vou recorrer a um experimento, né? Uma plataforma chamada PhET Simulations, tá? E aí, o que, que vai acontecer? Isso aqui, essa plataforma, qualquer um de vocês pode baixar, tá? É livre, é gratuita, né? Você faz um cadastro aí, ou dependendo da forma como você vai utilizar, nem de cadastro precisa, tá? E nós vamos analisar um pouco as leis de Newton sob a ótica do PhET, ok? Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui como é que isso funciona, como é que a gente vai analisar a lei de Newton por aqui. Então, eu vou dar um play aqui, você pode fazer o download dessa simulação para você não ter que usar online essa simulação, tá? Então, caso você prefira, você baixa aí. O PhET Simulations, ele é uma iniciativa da Universidade do Colorado, né, que disponibiliza para nós simulações de várias áreas do conhecimento, tá? Então, vamos começar aqui. Veja que o sistema ele tem 4 abas aqui, tá certo? Nós vamos começar pelo conceito de força resultante, que aqui ele está chamando de força líquida, tá? Perceba que aqui eu tenho um carrinho, ok? E 2 times aqui, um time azul e um time vermelho, ok? E aí, o que, que nós vamos fazer? Vamos começar a colocar esses cristãozinhos aqui. Então, tá aqui. Perceba que esse bonequinho aqui, esse pequenininho, né, vamos colocar o valor aqui, ele gera uma força de 50 newtons. Então, é a única força atuante no sistema. Então, quando eu clico aqui no evento, ele começa a arrastar o carrinho com uma força de 50 newtons. E arrasta até o limite aí que está imposto por essa barra aqui. Tá? E é um cabo de guerra. Aqui, como não tinha ninguém do outro lado, o time azul ganhou, né? Então, vamos voltar. Tá? O carrinho fica aqui no meio. E vamos colocar outro bonequinho igual a ele. Então, tá aqui. Eu tenho 2 forças de mesma direção e sentidos opostos. Ó. Mesma direção, porque estão na mesma linha aqui. E sentidos opostos, porque uma aponta para a esquerda, outra aponta para a direita. Então, são 2 forças iguais a 50 newtons. Então, os 2 bonequinhos, né, vamos colocar a soma das duas aí. Ó. A soma das duas é 0. Aí, o que, que diz a primeira lei? Né? Quando a soma for 0, o corpo tende a permanecer no seu estado de repouso ou de movimento uniforme. Então, aqui ele está em repouso. Então, quando eu clico, os 2 fazem força, cada um para o seu lado, exercem força no carrinho, cada um para o seu lado. Né? Então, perceba que eles estão puxando aí, cada um com 50 newtons, eu tenho soma 0. Quando eu tenho soma 0, o carrinho que estava em repouso permanece em repouso. Tá? E aí nós vamos parar.
nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar um outro rapazinho aqui. Perceba que minha força, ela aumentou para 100, né, para o lado direito. Então, 100 para o lado direito, menos 50 para o lado esquerdo, me resultou um saldo de 50 para o lado direito. E aí, quando eu aperto, agora o carrinho é puxado para o lado direito. E aí o time vermelho ganha. Vamos voltar nessa mesma configuração e ver a aplicação da segunda lei. Nós dissemos que a força resultante é massa vezes aceleração, né? E essa aceleração nós podemos perceber pela variação de velocidade. Então, vamos ver a velocidade variando. Ó. Olha aqui o ponteiro, a velocidade está mudando, vem aumentando até que chega no limite, aí o corpo para. Tá? Então, se houve aumento de velocidade, houve aceleração. Vamos colocar um terceiro aqui, e aí eu tenho uma força resultante nula, mais uma vez, 100 para um lado, 100 para o outro, eu tenho uma resultante nula. Então, até em repouso ele permanece, está aqui, né, mostrando aí no reloginho, tá? Vamos voltar. Ok? E vamos incluir um cidadãozinho aqui. Agora perceba que a coisa mudou de figura. Do lado esquerdo, a força resultante está sendo agora de 200 newtons. Eu tenho 3, 2 de 50 com mais um de 100. Então, eu tenho 200 newtons de força para o lado esquerdo e 100 para o lado direito. Então, meu resultado vai ser uma força de 100 do lado esquerdo. Essa é a força resultante ou força líquida, como o sistema está chamando. E aí, veja que o lado azul puxa o lado vermelho. E agora vamos colocar todos os bonequinhos. Perceba que, mais uma vez, minha resultante vai ser zero. Então, nesse caso, quando a resultante é zero, eu tenho a primeira lei de Newton aí, e o objeto permanece em repouso. Tá? Quando eu desfaço esse equilíbrio, porque assim, nesse caso, né, nós temos um equilíbrio, e aqui é equilíbrio estático, né, já que o carrinho permanece em repouso. Tá? Nesse caso, quando eu desfaço o equilíbrio, quando eu tiro, por exemplo, esse vermelho, né, eu desfaço o equilíbrio, então eu tenho mais forças à esquerda. Se eu tiro um boneco igual ao azul, retomei o equilíbrio, mas vamos refazer o equilíbrio. Desfazer o equilíbrio, que diga. E aí, quando eu aperto, o time vermelho ganha, né? E o carrinho se move de forma acelerada em relação ao lado direito. Tá? Então, quando a soma das forças é zero, eu tenho aí a aplicação da primeira lei. Ok? Vamos ver agora o seguinte. Nesse sistema aqui, você vai poder fazer vários testes nele aí, né? E você vai ver que lá na frente vai ter uma atividade para você fazer. Vamos ver agora o seguinte. Eu tenho aqui um bonequinho. Eu tenho aqui um skate, né? Um carrinho aqui que vai fazer com que as coisas se desloquem. Então, veja que eu tenho uma geladeira, 2 caixas, uma menininha aí, um homem, deve ser o pai dela, um cesto de lixo e uma caixinha de presentes. Tá? Então, veja, qualquer um desses você pode colocar aqui em cima. Vamos ver qual é a massa dessa geladeira. A massa da geladeira é 200 quilogramas. Ok? E aqui são os comandos para eu alterar a força que esse bonequinho vai fazer para a esquerda ou para a direita. Perceba que se aqui é o zero, o que está à direita é positivo, o que está à esquerda é negativo. Em termos de força, o que isso implica? Que a força que aponta para o lado direito é positiva e a força que aponta para o lado esquerdo é negativa. Só porque nós adotamos como referencial padrão, né, o cartesiano. O que diz o referencial cartesiano, o eixo cartesiano? Para a direita e para cima é positivo,
para a esquerda e para baixo é negativo. Então, vamos retomar aqui o sistema, tá? Vamos colocar os valores, as massas e ver a velocidade aí. Ok? Então, eu vou colocar aqui uma força de 50 newtons. Ó. Então, ele começa a arrastar o carrinho e veja que a velocidade está aumentando e aqui os valores, tá? Se eu aumentar, a velocidade passa a aumentar mais rápido, ou seja, eu tive uma aceleração aí no sistema. Tá aí. Até que chega um momento que essa velocidade chega num limite, que é de 40 metros por segundo, e aí o bonequinho solta a caixa. E aí ele permanece com velocidade constante, né? O movimento retilíneo uniforme. Tá, vamos voltar aqui. Agora vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa caixa e vamos colocar essa geladeira aqui. E aplicar uma força de 50. Perceba que aqui a velocidade aumenta bem devagar em relação à caixa. Por quê? Porque eu tenho uma massa maior para mover. Tá? Então, como eu coloquei uma força de 50, né? Vamos colocar a caixa de novo para comparar. Com a caixa, uma força de 50, a velocidade aumenta num determinado ritmo, aí, ou seja, com uma determinada aceleração. Perceba como essa velocidade está evoluindo. Né? Quando eu coloco a geladeira, perceba que essa aceleração é menor. Deixa eu tirar a caixa daqui e vou colocar os mesmos 50. Perceba que aumenta mais devagar. Tá? Por quê? Porque a massa da geladeira é maior. Agora vamos fazer o seguinte, além da geladeira, vamos deixar a caixa e colocar uma outra caixa aqui em cima. Pronto. E vamos aplicar os 50 newtons. Opa, houve um erro aqui. Vamos aplicar as duas caixas e a geladeira. Vamos aplicar uma força de 50 newtons. Perceba que agora o processo está bem mais lento. E ele ainda está acontecendo porque nós estamos desprezando o atrito. Né? Em um momento posterior, a gente vai voltar a essa simulação com atrito, mas nós não vamos mexer com atrito agora. Tá? Então, aí está. Aumenta de forma bem lenta. Ou seja, a aceleração aqui é bem menor. E aí você pode questionar, por quê? Aí a gente volta lá para a segunda lei. Se força é massa vezes aceleração, e eu tenho a mesma força, quando eu aumento a massa, eu reduzo a aceleração. Né? Para uma mesma força, quanto mais massa, menos aceleração. Isso está previsto pela segunda lei. Tá certo? Então, o que acontece? Quando eu aumento demais a massa do sistema, ele vai ficando com uma aceleração cada vez menor. Então, qual é? Nós vamos pedir para que vocês realizem uma atividade. Tá? Criem um determinado cenário. Qual é o cenário? Por exemplo, eu boto esse homem aqui e a menininha. Qual é a massa que eu tenho aí ao todo? A gente está desprezando a massa do carrinho. Eu tenho 80 quilogramas do homem, 40 quilogramas da menininha. Eu tenho 120 quilogramas aí ao todo. Tá? E aí eu vou aplicar uma força. Sei lá, por exemplo, 100 newtons. E está aí a velocidade aumentando. Com essa velocidade, eu tenho como determinar a aceleração do sistema? Temos. Eu sei a força, sei as massas, né? Sei as massas. Então, eu posso descobrir a aceleração. Tá? Então, você vai ter uma atividade aqui para fazer. Que atividade é essa? Você vai escolher um conjunto aí de elementos. Pode ser só a geladeira? Pode. Pode ser a geladeira e as duas caixas? Pode também. Né? Pode também. Pode ser a geladeira e a menininha. Pode ser a geladeira, a menininha e o sujeito aí. Tá? Deve ser o pai dela.
Enfim, você vai colocar um sistema qualquer aí. E você vai medir a aceleração por duas maneiras. Pela cinemática e pela dinâmica. Como é que você mede a aceleração pela dinâmica? Utilizando a segunda lei. Ok? Você tem a força resultante? Tem, está aqui nos indicadores. Ó. Você escolhe uma força aí, por exemplo, 100. Tá? 100. E bota para o sistema rodar. Você tem a massa, então você descobre a aceleração. Ok? Utilizando a cinemática, aqui você fez utilizando a dinâmica. Utilizando a cinemática, você vai utilizar esse reloginho aí. E um relógio de parede, um relógio de pulso, um relógio outro qualquer, até um cronômetro aí na sua máquina. Você vai medir quanto tempo a velocidade demora para sair do zero e chegar no 40. E aí você vai utilizar a fórmula. Como é que você utiliza isso? Pela dinâmica, pela cinemática. Que a aceleração é igual, está meio feio aí, a ΔV por ΔT. Então, a variação de velocidade, você sabe, é de 0 até 40. Você vai esperar o tempo em que lá no sistema a velocidade chega a 40 metros por segundo. E você vai ver em quantos segundos isso leva para acontecer. E aí você vai confrontar os dois resultados, pela cinemática e pela dinâmica. Os resultados são iguais ou diferentes. E aí a gente vai discutir isso, né, na próxima aula. Tá? A gente vai discutir isso na próxima aula. Então, quanto tempo leva para a velocidade sair de 0 e chegar até 40? E aí você vai criar o sistema que for melhor para você. Tá? Então, posso deixar só a caixa? Posso. Aí eu aplico 100 newtons nela, coloco aqui os marcadores e percebo o tempo que a velocidade vai levar para chegar até 40. Ou então faço 100 igual a 50 vezes A e acho A. Essa é a sua primeira atividade. Tá? Qual é a sua segunda atividade? Perceba que a caixa de presente não tem massa. A caixa de presente não tem massa. Perceba aqui a indicação. Então, você vai utilizar a segunda lei para descobrir qual é a massa da caixa de presentes. Ok? E aí eu escolho uma força, sei lá, 250, por exemplo. Né? 250, por exemplo. Então, vamos colocar aqui uma força de 100. Vamos colocar aqui uma força de 100. Você pode manipular ele aqui, manipular aqui nos botões. Você pode colocar a caixa de presente aí. Você já sabe que a massa da caixa é 50 e a caixa de presentes é o que você não sabe. E coloca o indicador de velocidade aí. E bota o sistema para rodar. Né? Para descobrir o valor da caixa de presente, você vai ter que descobrir primeiro a aceleração. E nesse caso, você vai ter que calcular a aceleração pela cinemática. O ΔV por ΔT. Tá? Então, você vai ver quanto tempo leva para essa velocidade chegar até 40. Tá? Você vai analisar quanto tempo leva para isso acontecer. E depois aplicar a segunda lei de Newton, onde a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Tá bom? E aí você vai criar um cenário. Qual é o cenário que você vai criar? Você pode botar só a caixa e a caixa de presentes. Você pode botar as duas caixas e a caixa de presentes. Contanto que a caixa de presentes esteja envolvida no processo. Você pode colocar a menininha levando a caixa de presentes, enfim. Como você vai criar o sistema, aí é uma escolha sua. Mas o procedimento vai ser o mesmo. Você vai usar a cinemática, uma força de 100. Você vai usar a cinemática para descobrir a aceleração
e depois utiliza a segunda lei de Newton para descobrir a caixa. O que vai acontecer na segunda lei de Newton? Né? A massa aqui, ela vai ser a soma das massas que você tiver. Então, por exemplo, eu coloquei a menininha. Então, vai ser a massa da menininha. Vamos ver quanto é a massa da menininha. 40. Né? A massa da menininha é 40. Então, a massa vai ser 40 mais a massa da caixa, que a gente vai chamar de M. Aí você já tem a força resultante, que é 100, e você calculou a aceleração pela cinemática. Assim, você consegue calcular a massa da caixa. Tá? Então, você tem essas atividades aí para fazer. Então, resumindo, primeira atividade, você vai criar um cenário, né, e descobrir a aceleração do sistema. E aí, claro, você não vai poder ter a massa da caixa, porque a massa da caixa é indefinida. Tá? Então, você coloca, por exemplo, a caixa e a menininha aqui. Ok? Coloca uma força aí. A caixa e a menininha. Coloca uma força aí de 100, por exemplo, ou 300, tá? E calcula a aceleração desse sistema. O ideal é que você calcule os dois, pela cinemática e pela dinâmica, e compare os resultados. Essa é a primeira atividade, criar um cenário e descobrir a aceleração. Ok? O segundo ponto é descobrir a massa dessa caixa aqui. É descobrir a massa da caixa. Então, escolho um valor de força, escolho o cenário que eu quero, se é duas caixas e a caixa de presente, se é só uma caixa, se eu colocar ou não a menininha, ou esse cidadão aqui, tá? Qual é o cenário que você vai fazer? Não sei, mas você vai fazer um cenário de forma que dê margem para você descobrir a massa dessa caixa aqui. Então, ela tem que estar envolvida no processo. Então, você tem essas duas atividades para fazer aí. Ok? Então, veja que nós falamos da primeira e da segunda lei. A terceira lei aqui não é muito difícil de concluir, né? Mas uma vez que esse sujeito exerce uma força para a esquerda, a caixa exerce nele uma força para a direita. Ok? Então, é interessante que vocês façam esse processo, descubram em um determinado cenário qual a aceleração do sistema e no outro cenário qual a massa dessa caixa aqui. Né? Lembre-se de utilizar as unidades do sistema internacional, aqui ele já está usando, ó, Newton, quilograma, a massa vai ser dada, claro, em quilograma, a aceleração em metro por segundo quadrado, o tempo você vai utilizar sempre em segundos. Então, eu recomendo que você veja esse software e descubra quanto vale a aceleração de um determinado sistema e quanto vale essa massa aqui. Ok? Então, nesse caso, né, por esse sisteminha, deu para a gente perceber fundamentalmente as duas leis, a primeira e a segunda lei de Newton. Tá bom? A terceira lei, nós discutimos um pouco sobre ela. Então, era isso que a gente tinha para hoje. Eu recomendo que você manipule o software. Eu vou deixar o endereço do software na descrição para facilitar, tá? E na próxima aula, nós conversamos sobre os valores que vocês obtiveram. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.